pessoal, bem-vindos ao Pode Ligar Podcast. Eu sou a Malu Cotrim, sua anfitriã, e hoje nós vamos falar sobre tópicos assustadores e aterrorizantes e divertidos. Então fique até o final do episódio que eu sei que você vai gostar. Antes de começar, eu queria falar que semana passada não teve episódio, né? Pelo simples fato de que eu estava no meio de provas. Então, ou eu gravava o episódio ou eu passava de semestre. E eu decidi passar de semestre. Então é isso, hoje estou aqui em tom de celebração, entendeu? Pelo fim das minhas provas e o começo do Halloween. Sim, pessoal, essa semana é Halloween. E, tipo assim, parece que é a primeira vez que a porra do Halloween não cai numa segunda-feira, entendeu? Porque eu lembro, ou num domingo, meu Deus. No Brasil a gente não celebra muito Halloween, né? Mas quando eu morava no Brasil ainda, e eu morava num prédio, tinha uns moleques do meu prédio e a gente, tipo, ia em todos os andares, pedindo doce, fazendo um monte de coisa. E, obviamente, nem todos os apartamentos tinham doce, mas tinha alguns que a galera tinha filho e aí eles tinham doce, aí eles davam doce pra gente de Halloween. Tinha gente que esperava, tinha gente que não esperava, tinha gente que tinha uma cruz na porta, então a gente já não batia. Mas, assim, mas era uma celebração divertida, sabe? E aqui na Espanha, eu sinto que o pessoal leva a sério agora, né? Porque pelo menos assim, os espanhóis que foram me falando, porque eu falei, tipo, ai, gente, isso é algo sério? Porque no Brasil só não é sério. Tipo assim, tem gente que pede doce, tem gente que não pede e não é algo igual nos Estados Unidos, né? E aí eles falaram, não, cara, então, atualmente virou algo. Porque os espanhóis, a Espanha em si está copiando tudo dos Estados Unidos. Então, esse ano eu vou celebrar o Halloween, entendeu? E eu comprei um vestidinho, tá, gente? Comprei um vestidinho pra eu me vestir bonitinha, entendeu? E ir pras festas com meus amigos, porque, bem, porque eu não ia comprar uma fantasia em si, né? Porque eu ainda sou uma estudante quebrada, eu preciso fazer escolhas conscientes do que eu vou comprar. Porque eu também não ia comprar uma fantasia pra usar uma vez e depois nunca mais. Então, vocês vão acompanhar essa saga comigo, tá? Eu vou levar vocês comigo. Vai sair coisa no nosso Instagram, no nosso TikTok. Então, fiquem ligados, entendeu? Porque esse conteúdo vai vir pra vocês. Mas, enfim, hoje vamos falar de um tópico extremamente assustador, chamado amizades. E sim, pessoal, amizades podem ser ótimas. Amizades são sensacionais, na verdade. Eu adoro as minhas amizades. Mas tem horas que as amizades consomem a gente e as amizades fazem a gente virar outra pessoa, sabe? Ou às vezes a gente ama muito uma pessoa e aquela pessoa só odeia a gente muito, cara. E é muito complicado. Especialmente quando você é estudante fora do país, ou quando e você tem que lidar, tipo, com outras culturas, ou quando você mudou de cidade, mudou de escola. É muito difícil, às vezes, você achar as suas pessoas. Então, em prol disso, em prol da gente discutir essas nuances das amizades, o que que é bom, o que que é ruim, hoje nós vamos ler algumas histórias de pessoas reais e situações reais que essas pessoas passaram. Então, vem comigo, vamos começar. História número 1. Não consigo ter amizades depois que comecei a ganhar bem. Eu, homem de 26 anos, comecei a ter cargos de gestão em empresa razoavelmente jovem, com 20 anos. Nessa jornada, salários desde 17 mil, 25 e 50 mil reais. Saindo de uma capital nordestina e de uma família bem pobrinha, meus amigos de infância têm trabalhos absolutamente braçais. Estoquistas, Uberes, coisas assim. Nenhum demérito, apenas um tipo de demanda diferente e uma realidade muito diferente. Agora, morando em São Paulo, as pessoas que têm vidas mais parecidas com a minha, como profissões, hobbies, etc., costumam estar mais casadas e com filhos. Meu maior sonho, mas ainda não é realidade. E aí nasce o problema. Eu não consigo me conectar com uma pessoa da minha idade porque elas ainda estão discutindo o primeiro emprego, formatura da faculdade, o primeiro carro e coisas que já não são empecilhos para mim. E os amigos que eu faço no trabalho não têm tempo pra mim, porque tem mulher, filhos. E aí, todas as sextas-feiras, todos os fins de semana, eu fico sozinho. As pessoas que eu tenho mais coisas em comum não têm tempo pra mim. E as pessoas que teriam tempo pra mim não têm muito em comum comigo. White people problem? Enfim, é o desabafo de hoje. Então, nesse caso, isso eu acho que é uma coisa que realmente as pessoas não conversam.
Às vezes, quando a gente toma rumos diferentes na vida do que de outras pessoas, a gente acaba se distanciando das nossas amizades, mesmo que a gente não queira. Realmente, tipo, eu tive amizades que eu nem, tipo, nem passava pela minha cabeça que eu ia me distanciar delas. E elas acabaram se distanciando de mim. E eu não sei se foi uma questão de, sei lá, a pessoa sentiu que a gente não estava mais na mesma página ou que a gente era muito diferente. Mas isso acontece muito. Às vezes as amizades elas acabam se afastando porque as pessoas não se identificam mais uma com a outra. Às vezes é essencial para as pessoas que elas se vejam nas outras pessoas. Por exemplo, você vê que sempre as pessoas de um certo ciclo têm mais ou menos a mesma eh, condição financeira, ou os mesmos gostos, ou o mesmo background, tipo assim, vem de famílias parecidas, com religiões parecidas, às vezes, pensamentos parecidos. Então, essa questão da identificação realmente constrói amizades. As pessoas gostam de ser amigas, pelo menos eu gosto de ser amiga de pessoas que me inspiram, pessoas que me fazem querer ser sempre melhor, pessoas que eu vejo, eu falo, putz, essa pessoa é tão inteligente, putz, essa pessoa é tão legal, sabe? Eu gosto de estar por perto dessas pessoas que me fazem me sentir bem. Eu tava pensando isso outro dia, eu tava saindo pra uma festa com duas amigas. E no que a gente tava saindo de casa, a gente encontrou outro grupo de amigas. E o pensamento que passou pela minha cabeça, a gente tava indo todo mundo pra mesma festa. Elas estavam, tipo, lindas. E eu fiquei, cara, eu me sinto muito linda andando com mulheres tão lindas. Tipo, eu adoro fazer parte desse grupo, entendeu? Adoro estar aqui. Porque é, é engraçado, o grupo que você tá reflete quem você é. Então, no caso desse cara, o que acontece? Ele tá num limbo em que as pessoas com quem ele convivia antes não se identificam mais com ele, ele tem estilos diferentes, vão pra lugares diferentes, consomem coisas diferentes, estão em um lugar geográfico diferente. As pessoas que são da idade dele não estão no mesmo lugar que ele, financeiramente, laboralmente. E as pessoas que estão no mesmo lugar que ele têm outro estilo de vida. Então ele não tem ninguém pra ir num barzinho e tomar um suco com ele, tomar uma cerveja, sabe? E nesse caso, se fosse eu no lugar desse cara, é porque, gente, você não é o único no mundo, sabe? É impossível que ele seja o único cara em São Paulo que tá passando por essa situação, sabe? E às vezes, gente, a gente só tem que ser independente mesmo. Ele fala, ah, é porque eu estou sozinho. Gente, vai num bar. Vai num bar e faz amizades aleatórias por uma noite. Vai num club, vai numa balada. E faz amizade com os caras aleatório. Às vezes, tipo assim, você só precisava conhecer pessoas de tal empresa. Só precisava conhecer aquele grupo XYZ, entendeu? As pessoas, elas estão aí fora, você só tem que se colocar lá fora pra você conseguir encontrar elas. Porque às vezes é assim, às vezes as nossas amizades mais inesperadas estão nos lugares mais inimagináveis que a gente poderia pensar na vida, sabe? Então, muitas vezes, você mesmo se limita a um grupo social, a um ciclo que você não pertence. Isso já aconteceu comigo 1000 vezes. Tipo assim, às vezes eu estava em um certo grupo, ou eu tentava me encaixar com pessoas particulares, assim, e elas não eram igual a mim. Eu saía dos rolês e ficava tipo: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui?", sabe, era exaustivo estar com essas pessoas, porque no final das contas eu não conseguia me identificar com elas, elas não conseguiam se identificar comigo, e não adiantava forçar essa conexão que não existia. Então eu tive que ir pra outros grupos e frequentar outros lugares e conhecer gente nova pra eu realmente conhecer pessoas que me faziam rir, me faziam, sei lá, que faziam questão da minha presença, que me chamavam pra sair. Então, às vezes, o que falta na gente é esse empurrão, sabe? É você sair e você conhecer gente nova, porque querendo ou não, é muito cômodo a gente ficar no nosso quarto, a gente ficar no nosso mundo e a gente se excluir de atividades
que às vezes iam ser muito boas, pelo simples fato de que o processo de chegar nessas situações boas é desconfortável. É desconfortável você entrar sozinho num bar sem conhecer ninguém. É desconfortável você chegar num estranho e falar, tipo, ah, oi, posso sentar aqui? Tipo, são situações que são fora das nossas atividades comuns, que a gente não tá acostumado. Mas a partir do momento que você quebra essa parede e você começa a fazer esse tipo de coisa, é muito difícil você voltar atrás e você não conseguir fazer isso de novo. E eu falo isso porque eu tenho amigas que, assim, eu não sou a pessoa que eu vou pra bar sozinha, tipo, eu sou um pouco retrógrada nesse sentido, eu precisava ouvir meu próprio conselho. Mas eu tenho amigas que fazem isso, entendeu? E elas conhecem pessoas, tipo assim, aleatórias, que falam outras línguas aleatórias, que são de outros lugares, e é muito legal, sabe? É uma coisa que eu admiro. Então, pessoal, se empurre, entendeu? Vai e faz isso por você, entendeu? Leve você mesmo pra onde você quer estar. História número 2. Meu ciclo de amizades é horrível. Meu círculo de amizades é horrível. Não consigo ter uma conversa profunda sobre algo bacana com as pessoas. Elas só sabem falar sobre si ou sobre assuntos raros. Minhas amizades vivem em cima do celular. Não tem nenhuma prospecção de vida. Não tem interesses ou objetivos em comum. Queria poder conversar sobre planos futuros, negócios, ideias, coisas que temos em comum, mas meu círculo é pequeno. Eu tenho dificuldade para conhecer outras pessoas e as que eu venho conhecendo parecem mais do mesmo. Eu entendo que o problema pode ser eu, mas eu vivo uma vida boa com a minha família. Noiva, tenho objetivos e conquistas. Quero poder ter pessoas ao meu lado que queiram evoluir e queiram mais da vida. Que não queiram assuntos rasos ou coisas da internet sem sentido. Que se aprofundem em assuntos e saibam conversar sobre coisas diferentes. Isso vem me jogando na merda. Sentimento de querer se isolar mais ainda. Queria entender o que vocês sentem e podem mandar a real sem medo sobre. Então, pessoa X. Gente, isso é muito real. Eu tava falando sobre isso com uma pessoa hoje, tipo, com a minha amiga hoje. Tem um moleque na minha aula de contabilidade, ele senta na minha frente. E ele só é muito burro. Ele só é muito burro. Isso é uma coisa que as pessoas não falam sobre. Mas você não desenvolveu o seu lado intelectual, você não desenvolveu o seu lado, as suas ambições, as suas ideias. Isso é algo que realmente faz de você uma pessoa desinteressante. Faz de você uma pessoa que não tem profundidade alguma, uma pessoa rasa, uma pessoa sem, sabe, às vezes é bom ter camadas, às vezes é bom você poder dividir coisas com as pessoas e as pessoas acrescentarem coisas pra você também. Eu acho que o que torna as nossas amizades importantes e duradouras é o fato de que a gente pode conversar sobre assuntos ruins e assuntos bons e assuntos sérios. E essa pessoa vai te entender e vai conversar com você e vai falar: Nossa, Malu, é verdade. Ou Nossa, Fulano, putz, não pensei por esse lado, vamos fazer isso aqui então. Você já tentou fazer isso aqui? Ah, mas e isso aqui? Sabe, no final das contas, defeitos existem. Todas as pessoas têm defeitos. Às vezes você tem um amigo que te interrompe o tempo todo quando você tá falando. Ou um amigo que tá toda hora, tipo assim, quando você fala alguma coisa de você, a pessoa na hora te atropela e fala: "Ai, sim, mas comigo isso acontece", sabe? Mas essas são coisas que, querendo ou não, são conversáveis. E são coisas que você consegue resolver na pessoa, são coisas que você consegue desenvolver, você consegue conversar, consegue falar: "Putz, fulano, eu não gosto quando, sei lá, eu tô falando uma coisa minha, e você só me atropela e começa a falar de você, tipo, eu sinto que você não liga, e que você só quer falar de você". E às vezes as pessoas são egocêntricas, as pessoas só vão falar delas porque esse é o assunto favorito delas, e elas acham que elas são muito importantes, e elas só não se importam com você, entendeu? Vão aparecer essas pessoas na sua vida. Ou às vezes a pessoa tá tão empolgada de se identificar com você e de também dividir uma parte dela, que ela não percebe. Que ela divide logo alguma coisa que aconteceu com ela também, pra você ver que ela te entende, sabe? Que ela tá na mesma página que você. E esses são 2 sentimentos que às vezes são muito confundíveis nas pessoas. Mas no final das contas, o o que faz as amizades da gente confiáveis
O que faz a gente querer contar um segredo pra um amigo, o que faz a gente querer conversar com alguém, desabafar com alguém quando a gente tá triste, é exatamente isso, é você sentir que a pessoa te entende. E às vezes a pessoa não precisa ir falar uma história dela também e falar: "Nossa, fulano, sim, eu entendo todos os aspectos da sua vida. Olha como eu sou parecido com você". Não. Às vezes a pessoa só tá procurando alguém pra sentar e ouvir, pra tá ali pra outra pessoa. Porque eu acho que isso também é parte de ser um amigo, é você às vezes você não falar nada. Você só ouvir a pessoa, você só mostrar pra pessoa que você tá ali. E a falta disso, a falta desse sentimento de que as pessoas estão na mesma página que você e que estão caminhando com você e que te entendem, realmente afasta as pessoas. Porque chega uma hora que parece que você é só um personagem do fundo ali da história dessa pessoa, sabe? E não que vocês são dois seres humanos iguais vivendo vidas diferentes, mas que se encontraram no meio do caminho, sabe? E porque querendo ou não, essas são amizades, entendeu? É você tá vivendo uma vida completamente diferente daquela outra pessoa, mas vocês se encontrarem no meio disso. E vocês dividirem experiências e vocês caminharem juntos para um goal maior, um objetivo maior. Então, nessa questão, e às vezes as pessoas elas só são rasas, às vezes as pessoas elas não se importam com o intelectual, as pessoas são materialistas, as pessoas têm um objetivo que é muito simplório no seu ponto de vista, sabe? Ou às vezes você só não conheceu essa pessoa o bastante, ou você não teve a abertura o bastante para realmente ir, né, a fundo no que essa pessoa se importa e no que essa pessoa acredita. Às vezes você não conhece os seus amigos da forma que você acha que você conhece. E isso também pode mostrar pra outra pessoa uma má interpretação, sabe, da amizade ou da índole daquela pessoa. Quantas vezes numa amizade eu não me senti que aquela pessoa não me conhecia, ou que aquela pessoa achava que ela sabia tudo da minha vida e ela só não sabe, porque ela se satisfez com aquela rasa ideia do que eu sou, e é isso tudo que me resume. Ou eu sou a amiga grossa, ou eu sou a amiga isso, ou eu sou a amiga aquilo, e essa é a minha personalidade por inteiro, sabe? E não é verdade. Então eu acho que às vezes a gente tem que reavaliar os nossos comportamentos, os comportamentos dos nossos amigos, e se realmente você não se identifica com aquelas amizades mais, apesar de que às vezes é muito difícil sair de um grupo de amigos e de um ciclo, de novo, procurar outras pessoas, procurar, atividades externas, ir pra sei lá, uma atividade de tênis, sabe, às vezes você entrar num esporte, achar um outro hobby e conhecer pessoas desses esportes, desses hobbies, que se identificam com você, são outras alternativas, sabe, você ir pra um clube de stand-up, sabe, existem tantas coisas no mundo que são atividades boas, que a gente pode conhecer pessoas novas, que podem trazer coisas boas pra nossa vida, que eu acho que sinceramente, no final das contas a gente acaba criando essa bolha na nossa cabeça de que a gente tá preso, de que a gente tá numa situação horrível, e na verdade não, na verdade existem várias saídas, a gente só precisa dar um passo pra trás e pensar nessas saídas. História 3. Por que a amizade com garotas é tão complicada? Eu tive amizade com 5 garotas ao longo da vida, e todas elas foram iguais. A gente estava de boa em um dia e no outro elas meio que ficavam me dando gelo. Às vezes nem me olhavam e eu ficava, o que eu fiz de errado? Também acontecia de elas começarem a me dar tiradas e me dar vácuo do nada. Por que as mulheres fazem isso? Certamente eu vou ser xingado aqui, mas foda-se. Tá, ok. Amizades com meninas. Gente, amizades com meninas é até difícil pras meninas, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ai, mas amizades com homens também é difícil, tá, gente? Eu vou ser muito honesta. Vamos olhar essa vertente, né? Amizades com homens, amizades com mulheres, qual é a questão? Existe amizade entre homem e mulher? Também tem esse debate, tá? Gente, é o seguinte: na situação desse cara, ou ele falou alguma coisa que pareceu, tipo, que ele estava dando em cima da menina e ela não gostou, ou, eh, ou elas só só levaram, essa é a única resposta, na verdade, que eu tenho. Você provavelmente falou alguma coisa, ela achou que você estava dando em cima dela.
E aí começaram a ser meio meh com você. É isso. Fim de podcast, pessoal. Não, mentira. Mas assim, é, eu acho que amizades entre homem e mulher pode existir sim. Existe, inclusive, eu tenho amigos homens. Mas é muito complicado porque o ser humano em si é uma pessoa carente. O ser humano é carente por si só. As mulheres, às vezes, elas são carentes por si só. Ah, mas Malu, nem eu não sou carente. Ah, gente, vocês têm oscilações hormonais, entendeu? Se você não é uma pessoa carente de personalidade, existem momentos na sua vida em que você vai sim ter uma vontade de alguma atenção afetiva ou física, pelo simples fato de que você é uma pessoa que tem hormônios e eles oscilam e às vezes isso afeta o fato de você querer a companhia ou não das pessoas. Isso realmente tá lá na biologia, pode pesquisar. Então, assim, eu acho que o que deixa essa história de amizade entre homem e mulher existe, fica complicado, porque às vezes as pessoas confundem essas carências com sentimentos reais, com sentimentos profundos. E às vezes as pessoas se deixam levar com fantasias sobre a outra pessoa, sabe? Tipo, por exemplo, vamos supor, você tá numa amizade e você subconscientemente quer alguma pessoa pra estar ali pra você, e você tá buscando essa atenção afetiva, e você acaba que você tem um amigo homem ou você tem uma amiga mulher, e você começa a pensar: "Putz, se essa pessoa fosse meu namorado, ou se essa pessoa fosse minha namorada, pô, a gente seria, pô, não sei o quê". E você começa a fantasiar com essa ideia, você começa a imaginar o que poderia ser, o que realmente acontece, não sei o quê. E aí você começa a buscar e ver se esse sentimento é recíproco. Então você começa a imaginar coisas, você começa a pensar em mínimos detalhes. Não, mas essa pessoa me respondeu isso aqui. Nossa, mas ela respondeu tão rápido. Nossa, mas mandou isso aqui. Nossa, mas pegou na minha mão no momento X. Entendeu? Aí às vezes você se deixa levar, às vezes as pessoas são iludidas, você fica emocionado, entendeu? Com o que acontece. E isso é normal. Mas eu acho que às vezes a gente tem que realmente dar um passo pra trás e pensar: será que é isso mesmo? Será que essa pessoa realmente gosta de mim? Será que eu gosto dessa pessoa? Porque muitas vezes a gente começa a gostar dos nossos melhores amigos, ou das nossas melhores amigas, ou das pessoas que estão próximas a gente, pelo simples fato da convivência, da comodidade. Então a gente começa a ver aquela pessoa que tá sempre perto da gente, que tá sempre convivendo com a gente, que dá atenção pra gente, né? E você começa a imaginar que aquilo ali podia ser algo, entendeu? Que podia ser algo. Você começa a imaginar uma ideia daquela pessoa, não, porque aquela pessoa realmente daria um ótimo namorado. Não, mas aquela menina realmente não sei o quê. E aí você acaba misturando a amizade com um relacionamento que você criou na sua cabeça, que às vezes não vai acontecer, entendeu? Às vezes realmente é um sentimento, mas aqui a gente tá falando de amizade. Sentimentos românticos são outras coisas, entendeu? No momento a gente tá falando de amizade. Então, muitas vezes as pessoas ficam confusas se realmente existe uma amizade entre homem e mulher, justamente porque é muito fácil você confundir esses sentimentos, sabe? Você confundir, sei lá, você amar a pessoa, um amor de amigo. Nossa, eu já amei muito, eu amo muitos meus amigos, homens e mulheres. E não é uma coisa de tipo assim, ah, eu quero namorar com essa pessoa. Não, é um amor de amizade. E muitas pessoas, tipo, de admiração, eu admiro essas pessoas. E muita gente às vezes confunde esse amor de admiração pela outra pessoa, pelo quem a outra pessoa é, com um amor realmente afetivo, romântico. Então, isso vai mais de uma questão de autoavaliação do que realmente uma questão romântica. Então, eu acho que é isso que às vezes atrapalha as amizades entre homem e mulher. Mas em questão de pessoas com mulheres em geral, tipo assim, mulher com mulher, por exemplo, eu existem meninas que são complicadas. Existem meninas que às vezes são inseguras e colocam você pra baixo. Às vezes aconteceu isso nessa história, entendeu? Às vezes as meninas ficaram inseguras com alguma coisa e elas falaram, não, então vamos ser babaca com ele, porque sim, porque estamos afim. Às vezes elas só não estavam afim de
não consideravam ele tanto assim como um amigo e começaram a tratar ele mal. Existem muitas nuances do que pode ser e o que pode não ser esses comportamentos. Mas no final das contas, as pessoas elas erram e as pessoas às vezes são imaturas. Então, às vezes, não é o gênero mulher, feminino, que não consegue fazer amizades. Às vezes são as pessoas que você buscou pra fazer amizade que não são tão boas. E, bem, isso não é muito particular de gêneros, né? Porque a gente tem homem e mulher que é babaca. Então, às vezes é só o seu dedo que é podre. Boa noite. Quarta história. Cuidado com as amizades e para quem você conta os seus planos. Tenho 26 anos. Depois de 3 anos e meio de estudo, finalmente consegui minha primeira aprovação. Para conquistar meu objetivo, dediquei todo o meu tempo. Parei de trabalhar e fazia alguns bicos esporadicamente, visto que não tenho filhos, sou solteiro e meu pai conseguia me dar um suporte. Mas nesse tempo, minha saúde mental foi pro saco. Me senti inútil por não ter um trabalho formal como a maioria. E quando você diz que você está estudando para concurso, já penso que você é um encostado. Minha rotina era basicamente treinar e estudar em tempo integral. Manhã, tarde e noite, madrugadas afora. Minha prova foi em março. Recusei uma boa proposta de emprego em janeiro para dar um gás na reta final e tranquei a faculdade pelo mesmo motivo. Eu estudei tanto que sabia que iria passar. 10.000 questões foram feitas desde que o edital saiu. Nessa última quarta-feira, saiu a tão aguardada homologação. Agora é só aguardar a convocação para a posse. Dito isso, mandei uma mensagem para o meu melhor amigo há 12 anos e disse que tinha sido homologado. E a resposta dele foi a seguinte: agora vai deixar de ser um vagabundo e um à toa, sendo bancado qualquer um passa, seguido de uma risada. Cara, isso me deu um sentimento muito ruim. Se diz meu amigo e fala uma parada dessa. Só eu sei as madrugadas que eu passei em claro, estudando, pensando em desistir e que não daria certo. Pro cara falar que eu sou um à toa vagabundo e que sendo assim qualquer um passa. Portanto, corram atrás dos sonhos de vocês. Se doem ao máximo. Ignorem o que vem de fora e não agreguem nada. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Porém, observem que quem está ao seu redor. Deus abençoe a todos. Paz. Pois é, gente. Então, a gente volta no que eu falei no comecinho do episódio, né? Tem amigo que só te odeia. Não sabe te falar que te odeia, mas te odeia. E esse é um caso claro, né, gente, pra todo mundo. Vamos lá. Primeiramente, que, cara, se você é um amigo, e você fala isso, nem que seja de brincadeira. Ah, mas era brincadeira. Não. Gente, toda brincadeira, sem exceção, toda brincadeira tem 1% de verdade, tá? Toda. Então, assim, se você fala um bagulho desse pro seu amigo que passou anos, tempo da vida dele, perdeu células estudando, porque todo mundo sabe que concurso é muito difícil de passar. E isso serve pra qualquer pedaço da vida, na verdade. Tipo assim, eu tenho amigos agora também estudando pra passar no vestibular. E estão estudando faz 1 ano e meio. E estão estudando pra caralho. E eu não consigo imaginar, nunca na minha vida, eu falando uma coisa assim. Nunca. Se você tem um amigo e você fala uma conquista sua pra ele, e a primeira coisa que ele fala não é um parabéns, reveja suas amizades. Porque, gente, não existe coisa mais gratificante, mais bonita, mais sensacional do que ver o seu amigo ser feliz. Juro, gente, aquece o coração. Aquece o coração. Quando eu estava na escola americana e eu via as minhas amigas sendo aceitas nas faculdades que elas queriam, eu ficava tão feliz, mas tão feliz por elas. Porque é incrível você ver as pessoas se esforçando e entrando para os lugares que elas querem estar, sabe? E correndo atrás dos sonhos delas. E quando você se distancia de alguém ou você põe essa pessoa pra baixo por estar correndo atrás do sonho dela, isso é tão triste. Isso é tão triste porque isso vem de um lado realmente da inveja ou da comparação. Muitas vezes, às vezes, esse amigo que falou desse menino, muitas vezes ele provavelmente não teria o luxo de poder ser bancado pelo pai e estudar o tanto que ele estudou. Ele não teria o luxo, provavelmente, de trancar a faculdade pra fazer isso, de parar a vida pra estudar.
Porque existem sim realidades em que isso é um luxo. Trancar a faculdade, parar de trabalhar, recusar um trabalho top pra estudar pra um concurso que você nem sabe se você vai conseguir, é um luxo. Você se jogar na incerteza, sabe? E é uma coisa que às vezes a gente não consegue imaginar na nossa vida e a gente vê outras pessoas conquistando, outras pessoas indo e fazendo, e a gente se sente mal. A gente sente que a gente não é o bastante. Porque, poxa, olha como fulano tá fazendo. E você vê como isso é o comportamento humano, ele é tão relativo. Porque enquanto o amigo dele estava pensando, provavelmente, putz, que privilégio dele poder parar tudo, ser um vagabundo, entre aspas, e só estudar pra passar num concurso, enquanto eu tenho que trabalhar o dia todo e estudar o dia todo. Por outro lado, o amigo vagabundo, entre aspas, dele, tava pensando, putz, que bosta, como eu sou encostado, nossa, eu queria tanto poder tá trabalhando agora, eu queria tanto não estar nessa situação de ter que ter parado tudo e jogar tudo nas costas do meu pai. Sabe, a gente sente uma culpa dentro da gente mesmo de estar jogando tudo na outra pessoa, e às vezes a gente sente uma culpa na gente mesmo de não estar dando o nosso melhor. Putz, isso podia ser eu podia estar estudando pra fazer esse concurso. Eu podia estar ganhando o dinheiro que esse cara vai ganhar. E é tudo uma comparação tão grande que às vezes esses caras, eles são amigos há 12 anos. A amizade deles deve ter sido muito boa até o dito momento, né? E você joga tudo isso fora, todos esses anos de amizade fora, pelo simples fato de que você se compara com aquela situação dele. Que você não consegue se pôr num lugar de altruísmo, de respeito, de empatia e pensar, porra, que foda. Porque, gente, desculpa, as pessoas têm caminhos diferentes, e as pessoas vão pra lugares diferentes, e as pessoas têm conquistas diferentes. E não é porque fulano foi passar o verão na Grécia e depois estudar em Bocconi, na Itália, escola caríssima e não sei o quê, e você passou sei lá, o verão em Jacutinga e foi estudar, não sei, na Uniceplac, que você é um vagabundo. Não, na verdade, você é tão privilegiado quanto ele. Você foi para as férias, você não foi pra Grécia. Você foi sim pra algum lugar, você teve férias, você se divertiu, você foi pra onde a sua vida te levou. E os dois, não é que um tá melhor do que o outro, os dois estão no mesmo patamar, os dois estão tão bons quanto. A diferença é que a viagem da Grécia, a faculdade X, parece 1000 vezes mais glamurosa. E às vezes é mais glamurosa. Mas não significa que você não vai ser tão sucedido quanto aquela pessoa. Não significa que você não vai ter sucesso, que você não vai ter conquistas, que você um dia não vai ir pra Grécia. Só porque você não foi pra Grécia naquele verão de 2017 que aquela pessoa foi. E a gente se coloca pra baixo nessas situações, a gente a gente se compara nessas situações, a gente se coloca numa situação tão degradante, sabe? A gente tem uma visão tão deplorável da gente mesmo, que não é assim, sabe? Muitas vezes os nossos amigos, às vezes, vão estar recebendo uma promoção e a gente não vai estar, vão estar recebendo mais dinheiro e a gente não vai estar, vão já estar na faculdade e a gente não. E isso não quer dizer que a sua jornada é pior. Significa que é uma jornada diferente. E é só isso. E às vezes o que falta nas amizades é essa maturidade de perceber de que não é porque o outro tem sucesso que você não terá sucesso seu. O negócio é que você tem que correr atrás do seu sucesso, não o fulano. O fulano tá correndo atrás do sucesso dele. E ok, ele tá vendo os frutos do esforço dele agora. E você só vai ver daqui a 2 anos. Mas se você parar a sua jornada pra ficar olhando a jornada do fulano, você tá atrasando o seu sucesso ainda mais. Porque nessas horas você tem que focar em você e você tem que viver a vida por você e se inspirar com as pessoas ao seu redor. Não se jogar pra baixo porque as outras pessoas também são boas. Porque é sobre isso, é sobre inspiração, não comparação. História 5 e última história. Desisto de amizades. De verdade.
A melhor coisa que eu fiz na vida foi viver pra mim. Agora eu sou um homem que me ama sem esperar nada de ninguém. Não tenho mais amigos, apenas conhecidos e colegas, pois networking é importante. Sou gentil, mas não gosto mais de intimidades. A vida me mostrou que não vale a pena. Amizade é algo passageiro, e isso vai muito além de brigas. É porque simplesmente se afastam naturalmente. Não brigaram nem nada, mas a coisa esfria. E sem perceber, você e a outra pessoa não se falam mais. Aquela intimidade não existe mais. E vocês se tornam estranhos, como se nunca tivessem se conhecido. Mesmo que no passado tenham sido bem próximos. Mas acho que é isso, né? A vida é feita de fases. E nem tudo foi feito para sempre. Apenas para aquele momento. E isso é triste. Então, se é assim, não vale mais a pena para mim. Estou melhor assim, hoje em dia, trabalhando no que é meu. Claro, não tenho ressentimentos. E eu desejo o melhor a todos. Mas é isso. Aquela música da Selena Gomez, People You Know, nunca fez tanto sentido. Então, em relação a isso, eu tenho duas vertentes, pessoal. Tipo assim, eu acho importante viver pra você, e eu acho importante focar nas suas conquistas e nas suas histórias e fazer networking e ter uma relação boa com colegas e conhecidos e etc. Mas eu acho que essa pessoa tá claramente traumatizada de não ter conseguido manter as amizades dela. Porque, gente, uma coisa é, pra você se afastar da pessoa, não é unilateral, tá? Não é unilateral. Sempre tem que ter uma pessoa que vai tentar manter contato com você. E se essa pessoa não se esforçou para que isso acontecesse, nenhuma das partes se esforçou para que isso acontecesse, nem a pessoa que escreveu isso, nem a pessoa que era amigo dessa pessoa, então foi mútuo, sabe? Essa pessoa claramente não era tão importante pra você do mesmo jeito que você não era tão importante pra ela. E às vezes existem circunstâncias externas, às vezes você estava vivendo a sua vida e a pessoa estava vivendo a vida dela e vocês acabaram desaproximando porque era muita coisa e não sei o quê. Mas, gente, eu acredito piamente de que é muito possível você manter as suas amizades. Eu tenho amizades e eu falo sempre com elas e elas estão do outro lado do mundo, entendeu? E elas sabem de tudo que acontece na minha vida. Porque eu faço extrema questão que elas estejam comigo, que eu fale com elas, elas fazem questão de falar comigo, elas fazem questão de eu saber também o que tá rolando com elas. E é isso é amizade, é você querer a pessoa por perto, mesmo que ela não esteja fisicamente perto. E pra esse tipo de distanciamento acontecer, tem que ter sido mútuo, sabe? Às vezes, tipo assim, você foi atrás da pessoa tantas vezes e a pessoa não deu reciprocidade naquele sentimento, que você só cansou. E isso pode ter acontecido também. Mas eu não acho justo você se privar de todas as suas experiências, especialmente com amizades, por conta de casos à parte, por conta de experiências ruins. E isso é só preservação humana, sabe? Se você toca no fogão e ele tá quente, você não vai tocar no fogão de novo, porque você vai se queimar e você sabe disso. Mas lendo essa história, tá claramente, tipo, tá muito aparente pra mim que essa pessoa tá triste. Que essa pessoa queria ter um amigo, mas ela não tem porque ela não acredita que essas amizades vão durar. Só que é a mesma coisa de um relacionamento. Se você vai começar um relacionamento amoroso com alguém com a ideia de que você vai terminar com essa pessoa, não vale a pena começar, porque você vai com um senso de data de validade, sabe? E é a mesma coisa com a amizade. Não adianta você querer ser próximo de alguém se você sabe que no final das contas, essa amizade não vai dar em nada. Que essa pessoa que você não quer, essa pessoa por perto, por tanto tempo, sabe? Que você não encaixa com essa pessoa. Não adianta você querer forçar um relacionamento com alguém se você sabe que no final esse relacionamento não é durável, não é sustentável pra você. Então, eu acho que assim, realmente, na música da Selena Gomez, né? Sometimes people can grow and people you know become people you don't.
As pessoas que você conhece viram pessoas que você não conhece. E isso é verdade, mas isso faz parte da vida. Às vezes a gente não conhece mais as pessoas que a gente ia no maternal 1 junto, sabe? Tem gente do meu ensino médio que, na verdade, eu não faço ideia de onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, como é que tá a vida delas. Mas isso é a vida. A gente vai ter pessoas que às vezes são passageiras, a gente vai ter pessoas que às vezes não vão fazer tanta questão da nossa presença quanto outras. Mas o importante é você não tirar isso como um fato de que não existam outras pessoas ali no mundo que possam ser suas amigas e que possam gostar da sua companhia, até porque, como eu falei antes, apesar de que existem pessoas introvertidas e extrovertidas, o ser humano, por si só, biologicamente, é um ser sociável, a gente vive em comunidade. Então, a gente sempre é mais saudável ter pelo menos uma pessoa que você converse de vez em quando, que você pode falar o que você tomou no café da manhã, sabe? E às vezes essa pessoa é o seu parceiro romântico, mas eu não vou incentivar ninguém a ter o parceiro romântico como único amigo, porque eu também não acho que isso seja saudável. As pessoas, elas precisam, quando você tá num relacionamento amoroso, eu sou muito advogada disso, de que você tem que ter a sua vida, a pessoa tem que ter a vida dela e vocês têm que ter a vida de vocês juntos. Existe uma individualidade que é necessária do ser humano. As pessoas terem caminhos diferentes, experiências diferentes, e depois se encontrar no final do dia e agregar coisas novas na vida de uma da outra, sabe? Até porque com parceiros amorosos, você passa muito tempo com aquela pessoa. E às vezes o relacionamento pode parecer que tá, sei lá, tediante, ou que você já sabe tudo daquela pessoa. E nem sempre é assim, sabe? Às vezes você só tem que mostrar pra aquela pessoa coisas novas todo dia. Você também tem que fazer um esforço pra que o relacionamento de vocês dois seja interessante, apesar da proximidade física que vocês têm o tempo todo. E isso é com relacionamentos amorosos, isso às vezes é com amizades. O fato de você estar sempre com uma história nova pra contar pro seu amigo, que você quer dividir alguma coisa que aconteceu e não sei o quê, e você quer falar de fulano e de ciclano e fofocar disso e falar daquilo. Isso é saudável, isso faz parte da vida. E eu acho que essas pessoas que se limitam a uma visão muito fechada de amizades acabam se colocando em um lugar que não necessariamente é saudável ou propício para que elas tenham uma vida mais feliz, sabe? Não é ruim você ser amigo dos seus colegas de trabalho. Não é ruim você fazer networking. Não é ruim você ter vários amigos. As pessoas colocam esse rótulo em amizade. Não, porque amigo é só amigo de não sei quantos anos. Você é dinossauro pra ficar contando, usando? Ah, não, porque eu só sou amigo se você for 500 mais. Tipo assim, gente, desculpa. Contanto que não seja pedofilia, tá valendo. Entendeu? Contanto que não seja uma amizade legalmente suspeita, tá ótimo. As pessoas ficam com muita regra pra ser amigo de fulano, amigo de ciclano. Ah, não, porque fulano. Ai, parece ensino médio. Ah, não, porque fulano é muito gótico. Não vamos ser amigo de fulano. Não, porque fulano é nerd. Não vamos ser amigo de fulano. Não, porque. Gente, pelo amor de Deus, né? Tá bom já, tá ótimo. Vamos se soltar, vamos falar com fulano e ciclano, não sei o quê. E ai, às vezes você não vai se identificar com fulano e ciclano e realmente você acha tal pessoa estranha, ou você acha que tal pessoa é rasa, que tal pessoa é burra, e essas pessoas vão aparecer na sua vida, você não tem que gostar de todo mundo. Mas limitar a sua vida e falar: "Não vou ter amigos, não vou me colocar nessa situação de conhecer gente por causa disso, por causa daquilo", acaba sendo um pouco irracional, porque as pessoas não são iguais. Você não vai ter o mesmo relacionamento com várias pessoas. Se bem que aquele moleque lá teve a mesma situação com 5 meninas e aparentemente elas eram todas iguais. Isso é um pouco difícil, sabe? E se às vezes acontece, significa que você tem um padrão, entendeu? Você tem um pouco de um dedo podre.
E tudo bem, tem como desenvolver isso, sabe? Seu dedo pode ficar normal de novo. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de fé nas nossas amizades, em nós mesmos. Às vezes a gente precisa desenvolver uma independência nossa, às vezes a gente tem que desenvolver habilidades sociais em prol de ser mais feliz, em prol de ser menos amargurado. Essas coisas acontecem, sabe? E se você quer, ah não, porque eu tenho esse limite, o meu limite é não fazer isso, no ambiente de trabalho, não ter amigos, não sei o que, não sei o que lá. Tudo bem, é importante também impor limites pra você mesmo. Contanto que isso não faça outras pessoas ou você se magoar. Porque uma coisa também é você não querer ser amiga das outras pessoas, outra coisa é você humilhar ou fazer aquelas pessoas se sentirem mal pelas coisas que você fala. Existem mil modos de você evitar uma amizade com alguém ou evitar um relacionamento mais profundo com outra pessoa. E você não precisa ser igual aquelas meninas babaquinhas da outra história do moleque que trataram ele mal, entendeu? Porque não queriam ser amiga dele. E é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Sabe, cuidem das suas amizades. Mantenham as pessoas que agreguem vocês por perto. E se aquelas pessoas não agregam a quem você é ou a quem você quer ser, não tenha medo de se colocar em outros grupos, frequentar outros lugares. Às vezes, hoje em dia, existem 1000 aplicativos que você pode simplesmente fazer amizade. Não precisa ser nada romântico. Então, assim, existem várias janelas e portas que você pode cruzar. E esse é o final do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, ouçam os próximos episódios também em inglês no Patreon e no YouTube. O podcast também está disponível no Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. E eu vejo você no próximo episódio. Tchau!